Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso da cozinha à farmácia, né? Aqueles produtos que você sabe tem na sua cozinha e que você pode usar como medicamento, né? Que tem efeitos farmacológicos e tudo mais. Muitos dos nossos temperos têm essa característica, né? Vamos conversar hoje sobre o alho. O alho você conhece, o alho é um grande amigo nosso, né? Produtos sulfurados, né? Você tem aquele dialilsulfeto, aleína, alecina, ajoeno. Tem aquele cheirinho típico, né? Às vezes tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Historicamente o alho sempre foi utilizado para infecções respiratórias, né? Funciona, vou dizer para vocês, funcionam, mas o principal uso do alho em estudos clínicos não é esse, né? O alho tem sido usado na forma de óleo, o óleo de alho, o alho tem sido usado na forma de pó, né? O pó do alho, você tem o extrato de alho comum, você tem o extrato envelhecido, e você tem o extrato do alho negro, né? O alho negro também você consegue comprar ele, é um alho fermentado. A característica base do alho negro é que ele é mais rico em polifenóis, né? Então hoje o nosso tema é alho. O alho ele contém ativos, né? Particularmente a aliina, a alicina. Quando você pega o seu alho e quebra ele, ele dá aquele cheiro, né? Aquele cheiro é porque uma enzima chamada alinase, ela foi ativada, né? E gera a alicina. E a alicina vai gerar o ajoeno, o vinilditina, você produz sulfurados em geral, particularmente o dialilsulfeto também, muito importante, né? Nosso corpo absorve esse produto, nossa flora bacteriana metaboliza esse produto e produz H2S, né? Você metaboliza ele, produz H2S também. O alho, nós até precisamos de mais estudos sobre o efeito em si do alho, porque eu não vi estudos esclarecendo especificamente o que cada produto faz. Sabemos que o H2S tem efeito antioxidante e anti-inflamatório, mas o alho, por exemplo, ele tem vários efeitos benéficos à saúde que a gente pode colher benefício. O alho, inclusive há estudos mostrando que mesmo o alho in natura, consumindo mais alho na alimentação, você colhe benefícios, particularmente na pressão arterial e na dislipidemia. Aqui você tem a alina, a alicina, né? E os derivados sulfurados do alho que você consome quando consome o seu alho, seja extrato, seja o alho in natura, né, que novos compostos. Então o alho é considerado rico em uma planta rica em compostos sulfurados, né? Então são os orgânulos sulfurados do alho que são responsáveis pelo seu efeito. Você ingere o produto, né, na forma de alho em si. Eu tenho uma mania muito interessante, né? Eu não sei se vocês conseguem fazer isso, mas quando você compra, né, o alho, tem aqueles dentes maiores e os menores, né? Aqueles menores comumente eu costumo ingerir com água como se fosse uma cápsula, né? Você tem que tomar cuidado para ele não ficar preso, se não for um alho grande demais, né? E aí ele cai no seu estômago, no seu estômago ele vai ser quebrado, né? A alina vai gerar a alicina, e a alicina vai ser absorvida no seu organismo, cairá na sua circulação sanguínea, né? Chegará ao seu fígado, será eliminado pelo seu rim, pelo seu pulmão também, né? E aqui no seu fígado ele vai inibir a síntese de colesterol e triglicerídeos, né? No pulmão, ao eliminar, ele vai ter um efeito meio que antisséptico, né? Eu às vezes conto essa história, né? Quando eu era mais novo, a minha mãe fazia assim, quando eu estava resfriado, minha mãe pegava o alho, triturava, né? Colocava na pinga, e botava fogo, né? E eu ficava lá misturando com um garfo, né? E aí misturando, e aquilo lá pegando fogo, eu misturando. Na verdade eu estava fazendo uma extração hidroalcoólica, né? Agora como farmacêutico eu vejo isso, né? Eu estava fazendo extração hidroalcoólica e também ao mesmo tempo estava evaporando o álcool, né? Por quê? Para a criança não ingerir o álcool em si. E aí quando o fogo apagava, né? Você esperava dar uma esfriada e tomava o produto, né? Suava muito, né? Às vezes minha mãe colocava gengibre junto. E aí a gente tinha aquela sudorese profusa, né? Entrava embaixo do cobertor. Que nós naquela época usávamos o que a gente chama de futon, né? O descendente japonês usou muito futon. Entrava debaixo do futon, suava, no outro dia acordava bom, né? Então como diz, né? É um medicamento tradicional para mim. E o alho ele tem vários efeitos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o alho, por exemplo,
Se você pegar, triturar o alho em água, né, e aplicar, por exemplo, em animais, você mata piolho, você mata pulga, né? O problema é que pode dar uma queimadurazinha, então tem que aplicar e retirar logo, né? O alho durante muito tempo foi utilizado como um pediculicida. E os ativos do alho, né? Aqui praticamente a alicina talvez seja o mais importante, ele tem todos os efeitos antibiótico, antifúngico, ele melhora a hiperlipidemia, é agente plaquetário, previne câncer e funciona como pesticida, né? O alho ele é utilizado, por exemplo, para piolho, né? Eu já falei isso com vocês. Você pode estender isso, por exemplo, para outras áreas, né? Mas o alho em si tem vários efeitos. A alicina parece ser o principal ativo, né? Alguns estudos falam do dialil sulfeto. Aqui você tem o ajoeno, que é derivado da alicina também, mostrando esses efeitos todos. Eu vejo o alho como produto muito importante, não está citado aqui, né? Como antihipertensivo. O alho tem uma alta atividade antihipertensiva. E aqui você vê os efeitos, praticamente todos os ativos do alho são antiagregantes plaquetários, né? Então aqui você vê os benefícios do consumo do alho e os seus compostos com seus efeitos identificados para cada um deles, né? Então basicamente o alho, o ajoeno do alho que você produz a partir da alicina e da alina, você tem a atividade antrobótica, inibe a lipoxigenase, né? A lipoxigenase é a enzima que faz em você leucotrienos da série 4, o efeito anti-inflamatório, inibe a agregação plaquetária, aumenta a atividade fluidolítica, né? Baixa o seu colesterol, isso também tem estudos muito bons. Não está falando aqui do efeito antihipertensivo, mas o alho eu conheço ele por ter um alto efeito antihipertensivo. Alguns componentes do alho, praticamente os sulfurados, né, eles estimulam a ENOS, a óxido nitritase endotelial, e ao estimular a ENOS, ele vai aumentar a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico você sabe, o fator de relaxamento derivado do endotélio. Ele é produzido pelo seu endotélio e ele é levado até, né, a camada muscular do vaso, provocando relaxamento. Então o alho tem esse efeito vasodilatador por esse motivo. Tá? Lógico que aumente a produção de óxido nítrico sempre será benéfico, que essa produção de óxido nítrico aumentada vai inibir a agregação plaquetária, tem efeito antitrombótico, diminui moléculas de adesão, né? Então seria parte dos efeitos antieteroscleróticos. O alho também ele aumenta o seu NRF2. O NRF2 ele está no seu organismo ligado ao KIP1 por pontes sulfidrílicas. Os componentes sulfurados do alho quebram essa ligação, liberando o NRF2. O NRF2 é um fator de transcrição que vai lá no seu DNA, ativa o elemento de resposta antioxidante, que não é só antioxidante, né? Na verdade é o elemento de resposta, aumentando suas enzimas antioxidantes, melhorando suas enzimas de fase 2, aumentando a produção de enzimas de fase 2, por exemplo, sulfotransferase, glutationa transferase e glicoroniltransferase. Também inibe o NF-κB, o fator nuclear de transição B. O próprio NRF2 faz isso, mas o alho também faz de forma indireta, né? Ao inibir o NF-κB, o NF-κB é um fator de transcrição que vai lá no seu DNA e transcreve citocinas inflamatórias, né? Então, como o alho diminui o NF-κB, ele tem efeito anti-inflamatório. Isso vai trazer um efeito no corpo como um todo. Aqui, exemplificado a neuroinflamação. Como inibe a 5-lipoxigenase, ele diminui a formação de leucotriena da série 4. Né? E aí você vai ter pelo menos vários efeitos, 2, 3 efeitos anti-inflamatórios do alho. Então o alho é um bom anti-inflamatório. Segundo estudos, derivados sulfurados do alho também podem inibir a ligação do glutamato com o receptor N-metildeaspartato, fazendo uma espécie de neuroproteção. Né? Então esses estudos mostram esse efeito. O alho em si aumenta o seu óxido nítrico, aumenta o H2S. O H2S é muito importante, que ele aumenta o seu óxido nítrico e tem efeito anti-inflamatório. Inibe a proliferação da camada muscular da íntima média, né? Diminui o fator nuclear de transição B, inibe a enzima conversora de angiotensina, diminuindo a angiotensina 2, tendo efeito antihipertensivo, né? O aumento de óxido nítrico melhora a perfusão sanguínea e diminui a pressão arterial. Então esse aqui é o efeito do alho na diminuição da sua pressão arterial. Aumento de produção de óxido nítrico, inibição da enzima conversora de angiotensina, o aumento da H2S. Então você vai ter o alho então reduzindo sua pressão arterial. Ele é realmente eficaz para essa finalidade. Tá? Então o alho é um produto antihipertensivo e como ele tem essa atividade, no aumento de produção de óxido nítrico,
Ele tem uma atividade antigrande plaquetária. Como ele inibe a ciclooxigenase, ele diminui a formação de tromboxanos da série 2, né? Ele tem uma atividade fibrinolítica e ele vai ter o que? O efeito antiagregante plaquetário por aumento do óxido nítrico. Isso diminui a formação de trombos. Por isso que o consumo de alho é associado à prevenção de doenças cardiovasculares. Aqui novamente você tem o alho, né? O alho vai inibir a síntese de lipídios, vai ter o efeito anti-inflamatório, é antioxidante via H2S, né? Inibe as moléculas de adesão, automaticamente a adesão das células ao seu vaso diminui também, diminui o estresse oxidativo, isso diminui o risco de aterosclerose. Então, consumir alho todo dia é um excelente quimiopreventivo. Então, o consumo de alho, ao consumir o alho, a sua célula vai captar essas moléculas sulfuradas, fará o seu H2S, e o seu H2S é um sinalizante celular. Nós chamamos o H2S de gasotransmissor, né? Então ele vai ter esse benefício no estresse oxidativo, na melhora da perfusão sanguínea, fosforação oxidativa, vai aumentar o NRF2, vai baixar o CNF-κB, vai inibir o estímulo de PI3K, KT e mTOR, aumenta a MPK, induzindo a biologia mitocondrial, modula canais de íons, né? Ou seja, o H2S tem vários efeitos, né? Então o alho em si, ele aumenta o que nós chamamos de gasotransmissão. Como ele aumenta a ENOS, ele aumenta o óxido também. E alguns produtos parecem inibir a hemioxigenase, isso aumentaria o monóxido de carbono. Então o alho parece ser um ótimo indutor dos 3 gasotransmissores mais importantes que nós temos. Na verdade, mais importantes é um termo de falar, porque são os únicos que nós classificamos como gasotransmissores, né? Então consumir o alho trará esse benefício aos pacientes. Então o alho em si, você tem o alho fresco, né? Você pode consumir, e aí você tem a lisina, a lina, a jueno que você vai produzir. Você tem o alho seco, né? O alho em pó. Às vezes o pessoal consome alho em pó, você usa na cozinha, né? Usa para fazer temperos. Você tem o óleo de alho, que a gente obtém a partir da destilação do alho triturado, né? Ele tem um odor muito forte, então você vai encontrar ele à compra nos supermercados, farmácias, principalmente farmácias, né? Eu recomendo farmácias magistrais para você adquirir o produto. Ele é um bom produto para você trabalhar. Existe o alho incubado com óleo, né? É muito comum na culinária a gente triturar, né, os dentes do alho com algum óleo, né? E deixar na temperatura ambiente. Ele vai ter aquele cheiro de alicina, que é aquele cheirão típico do alho, né? O alho em pó, seco e triturado, você pode usar também, você usa na culinária, mas você pode usar, por exemplo, para consumir ele, né, na forma de cápsula. Tem o suco de alho, que já é uma coisa mais complicada a fazer, né? Você pega o alho, tira a pele dele, né? E mistura com água, né? Aqui estão falando com água destilada. Você não tem em casa água destilada, lembrando que ele é pungente, né? Tem a tintura do alho, que é feito em vinagre e álcool, né? E você deixa lá de molho. E aí, principalmente com vinagre, pode ser interessante para você fazer temperos, né? Ele tem a lisina, a lina e a jueno. Tem o extrato de óleo envelhecido, né? Ele é incubado durante 20 meses com uma solução de etanol. Ele não tem a lisina, ele não tem a lisina, ele tem ali o cisteína, então ele não tem aquele cheirão todo. E não está aqui, né? Mas você também tem o alho negro. O alho negro é um alho fermentado que contém alguns produtos sulfurados, mas contém uma alta concentração de polifenóis. Aqui você tem diferentes propriedades do alho. O alho comum que você usa, né, tem a lisina, tem uma atividade antimicrobiana legal. O óleo de alho destilado tem efeito anti-inflamatório, anticâncer, antigrante plaquetário. O alho macerado, né, sem a lisina, é antioxidante, antitrombótico, anticâncer. E o extrato de alho envelhecido em etanol, ele tem atividade anti-inflamatória, antioxidante, anticâncer. Então, você viu vários estudos com o extrato de alho envelhecido. Aqui é o alho negro, né? É um alho que você coloca para fazer a fermentação. Você muitas vezes encontra no supermercado para comprar o alho nesse formato, né? E aí você usa até na refeição normal. É um alho que a gente chama de envelhecido. A característica dele básica é que ele contém mais polifenóis, né? Então ele contém açúcares, polifenóis, ele contém vários aminoácidos. Esses polifenóis dão uma capacidade antioxidante maior, né? Então você tem quase 5 vezes mais polifenóis, flavonoides também, né? E esse alho negro, né, tem aumento da atividade antioxidante principalmente, uma atividade anticâncer e antiobesidade. Então o alho negro, ele tem essa finalidade. Você encontra o alho negro para comprar,
Hepatoprotetor usa-se, por exemplo, em esteatose hepática, né? Diminui a LTST, alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase em modelos animais, mas existem estudos em ensino metabólico, existem estudos, por exemplo, em esteatose hepática que tem uma atividade anti-inflamatória, provavelmente devido aos polifenóis aumentados, né? Segundo os estudos, tem efeito antialérgico e também melhora a dislipidemia, aumentando o colesterol HDL. O fato é que o óleo tem uma miríade de efeitos e esses efeitos todos podem trazer benefícios à sua saúde. Então, consumir alho, a despeito da forma como você consome, né, seja um óleo, seja um extrato, né, se você for consumir extrato, vá até a farmácia magistral. Você pode usar o extrato de alho negro, o extrato de alho envelhecido, né? As farmácias podem ter o óleo de alho, também é um bom produto para você usar. Tem que acompanhar porque você não pode tomar uma quantidade muito grande, né? Você tem que monitorar a sua pressão arterial, porque os estudos indicam que se você consumir alho em excesso, sua pressão pode sofrer uma queda e cair abaixo do normal. E você pode ter tonturas, então é bom fazer um estudo. Tem efeito anti-inflamatório, é usado em desordens metabólicas, baixa a sua pressão arterial, melhora a dislipidemia. É associado a menos perda óssea, né, melhora a dislipidemia, então automaticamente por esse efeito na dislipidemia e na inflamação previne doenças cardiovasculares. Tem efeito antioxidante, a quimiopreventivo de câncer, tem efeito anti-inflamatório. Particularmente o alho também é um prebiótico que modula a sua flora bacteriana. Ela altera o perfil da sua flora bacteriana, ou seja, é interessantíssimo você usar. Então o alho, por esse efeito todo, né, ele tem um efeito neuroprotetor. Né, mas olha aqui que interessante, melhora a função endotelial em pacientes com doenças cardiovasculares, né, é utilizado no tratamento e na prevenção de câncer. Não sozinho, né, evidentemente, você não vai falar, eu vou parar de tratar de câncer e vou consumir só óleo. Não, a história não é assim, você tem que usar o alho, associar o alho ao tratamento tradicional, né? O efeito antioxidante é aplicável em doenças cardiovasculares, o efeito anti-inflamatório pode trazer aplicação em várias linhas, né? E segundo os estudos, ele tem efeito imunostimulante. Eu acredito que tem muita relação com o efeito na flora bacteriana que você tem, mas os efeitos que eu mais gosto do alho é o efeito antihipertensivo, né? E o efeito na dislipidemia, mas tem outros efeitos, por exemplo, ele é antifúngico. Só que assim, dificilmente você usa o alho para essa finalidade, particularmente se for tópico, né? Que vai ficar com aquele cheiro, né? Então fica meio ruim para você. Aqui você tem estudos, né? Aqui você tem o estudo do alho em estresse oxidativo, né? E o que acontece? Você vê o resultado da intervenção, né? O controle da intervenção. Você tem aqui antes e depois, né? Mostrando uma queda, né? Aqui você vê de forma interessante, né, uma queda da capacidade antioxidante. Aqui você vê um aumento da capacidade antioxidante, aumento de algumas enzimas antioxidantes, né? Quer dizer, o óleo tem efeitos variados, né? O malondialdeído é um padrão interessante para se avaliar também, né? Os estudos mostram, né, no geral, um benefício. Você nunca encontrará estudos com o mesmo efeito, né? Um benefício em todo mundo, claro que não, né? Aqui você vê uma queda do MDA, o malondialdeído, que eu considero um padrão de avaliação bom nos pacientes, né? E aqui você tem a forma de usar, aqui um alho em pó, né? Eu prefiro o extrato de alho envelhecido, que é esse aqui, né? Então eu espero que tenha um resultado melhor. Olha aqui, apesar de não diminuir a capacidade, aumentou levemente a capacidade antioxidante, né? Mas aumentou a glutationa reduzida, né? Aqui o comprimido de alho. Nesse quesito antioxidante, o extrato de alho negro teria um efeito melhor, tá? Então, para efeito antioxidante, o alho negro que contém mais polifenóis teria um efeito melhor como antioxidante. Uma queda do MDA, malondialdeído, aumento da glutationa, né? Você pode notar aqui que, no geral, a gente pode esperar um benefício de você utilizar o alho no dia a dia, um efeito antioxidante do seu paciente, né? Então, você vê que aqui na tendência, apesar de alguns estudos fugirem à regra, na média, nessa plotação estilo meta-análise, você vê um benefício do alho. Aqui, quando você analisa a capacidade total antioxidante. Aqui, quando você analisa o nível de malondialdeído, um resultado da peroxidação lipídica, né? Aqui você tem estudo de alho na função vascular. Então, aqui você vê, ó, particularmente eu gosto muito do alho negro para essa finalidade. Mas você tem aqui o alho em pó, padronizado em alicina, você tem o extrato de alho envelhecido, você tem o alho em pó em si, né? O alho seco, né? E você nota aqui que ele melhora a disfunção endotelial, né? Ele melhora a rigidez da artéria dos pacientes. Isso significa que ele aumenta a produção de óxido nítrico,
Nem todos os estudos mostram o mesmo benefício, mas os estudos em geral têm esse resultado, né? Diminuição da rigidez da artéria. O alho tem efeito antihipertensivo, isso é uma coisa conhecida já, uma informação já dominada há muito tempo, né? Aqui você tem algumas marcas de alho, e aí o efeito na pressão arterial, levando a uma diminuição da pressão sistólica e diastólica, 600 mg de alho. Eu particularmente uso o alho em pó, né? Mas aqui você vê o benefício na maior parte dos pacientes, levando uma diminuição da pressão arterial. Você coloca isso na sua intervenção terapêutica no dia a dia. O alho, então, ele tem esse benefício, diminuindo significativamente a pressão arterial nos pacientes, né? É lógico que você podia somar aqui uma dieta restritiva de sódio, você podia somar um potássio, você podia somar um magnésio, você pode misturar um alho com um hibisco sabitarifa, por exemplo, né? O chá de hibiscos que está na sua casa, né? Você, não sei se você consome chá de hibiscos, o hibisco ele é diurético, o hibisco sabitarifa, aquele cálice vermelho seco, né? O oriental consome muito, particularmente descendente de japonês, né? E ele faz o chá, fica aquele azedinho gostoso, né? São misturas os dois. O alho tem efeito antihipertensivo, o hibiscus é diurético, você podia somar os dois na sua vida, né? Somando esse produto, você tem efeito antihipertensivo nos seus pacientes, mas o alho em si tem esse benefício, né? Também ele melhora o perfil do colesterol, então ele diminui o colesterol LDL e diminui os triglicerídeos também. Então eu vejo o alho como uma arma para você trabalhar, né, para melhorar esses dois casos, né? Lógico que você fala, mas né, todo mundo vai melhorar. Não, nem todo mundo vai melhorar, mas triglicerídeo, colesterol, pressão, né? Colocar o alho nesses pacientes com risco de doenças cardiovasculares sempre será interessante. Aqui você tem estudos, né, sendo feitos, né, em doenças cardiovasculares, particularmente na prevenção nos pacientes, né? Vários deles completados já. O tipo de intervenção geralmente é o alho em pó, o alho padosado em alicina. Você tem vários produtos aqui colocou monascos purpúreos, né, que tem a lovastatina nele, né, que inibe a hidroximetilgluteicosidase redutase, e aqui você vê, né, o efeito do alho, intervenção humana com alho, o efeito do alho como antioxidante, diminuindo o malão de aldeído, aumentando a capacidade antioxidante, né, uma revisão bastante interessante. Aqui você ainda vê o efeito do alho, né, aqui você vê a melhora da resposta imune, vamos voltar aqui, né, aqui do antioxidante. Aqui você vê um efeito imunoestimulante do alho, estado de alho envelhecido, né, melhorando o resfriado ou diminuindo a prevalência resfriada. É um bom produto para você usar no dia a dia quando você estiver resfriado, ou mesmo para você fazer a prevenção, né? Melhora a inflamação, melhora o perfil da sua flora bacteriana. Ele é um prebiótico muito bom. Você tem na sua cozinha, previne dislipidemia, né? Você tem intervenções mostrando diminuição de marcadores de risco de aterosclerose, né? Baixando sua pressão arterial, baixando melhorando sua lipidemia. Aqui, ó, melhora do estado antioxidante. Quimiopreventivo de câncer também, há alguns estudos mostrando isso aí, né, esse benefício. Quem consome mais alhos tem menos câncer. Melhora a perfusão na microcirculação. Diminui o risco de doenças cardiovasculares, olha aqui, 1,5 vezes em homens e 1,3 vezes em meninas, reduz o LDL, mas tem outros efeitos que a gente tem que levar em consideração, né? E os resultados mostram realmente esse benefício, atenuação de placa, melhora de biomarcadores de risco de doenças cardiovasculares, como por exemplo inflamação, proteína C reativa. Então o alho é um bom produto para você ter em casa, para você usar como tempero e para você usar, né, como medicamento. Aumenta o efeito anticoagulante da varfarina, né? Diminui fatores de síndrome metabólica, melhora o controle metabólico, diminuindo a glicemia de jejum, por exemplo. Diminui a glicemia nos pacientes, melhora o metabolismo lipídico, né? Aumenta o efeito hipoglicêmico e hipolipidêmico de medicamentos tradicionais, previne complicações cardiovasculares, atenua a formação de placa, tem efeito antihipertensivo, diminui sua pressão arterial. Então o alho é um bom produto para você colocar, né, na sua casa, consumir como tempero, consumir como produto, somar, né, pegar o alho que está na sua cozinha, somar com o alhozinho que você guarda na forma de comprimido ou cápsula, né, e usar para benefício da saúde. Olha aqui que interessante, várias doses de alho, pacientes com diabetes melhorando a hemoglobina glicada, melhorando a glicemia de jejum, né, baixando os seus lipídios, também paciente diabético, né, melhorando a dislipidemia, melhorando a resistência à insulina. E aqui você tem as doses, né, 300 mg de alho, 1.200 mg de extrato de alho envelhecido,
todos eles trazendo benefício, melhorando a glicemia de jejum. Aqui você tem o estudo de alho também, né? Aqui 1000 miligramas é o alho em pó, melhorando os sintomas de osteoartrite, imunomodulador, né? 2 comprimidos com alho por dia, né? Então você vê que realmente o alho tem várias possíveis aplicações, né? E agora em outras condições e doenças, né? Não vou exigir que alguém faça um enxágue bucal com alho, né? Mas os estudos mostram que é uma alternativa ao fluoreto para diminuir a formação de placa. Melhora a vaginite, mas esse é uso oral, né? Se usa uso oral e com fluconazol, também diminuindo a vaginite. Como fluconazol é por fungo, né? Então é a cândida, provavelmente, né? Aqui você tem os melhora de função respiratória, infecções respiratórias particularmente, o alho funciona muito bem para isso, né? Infecções nosocomiais também, o alho trazendo benefício. O alho então é um bom produto para você utilizar. Doença hepática, melhora a função hepática, melhora a hepatite crônica nos pacientes. E o alho, geralmente você tem as recomendações de dose, né? Por exemplo, o alho fresco, 2 a 5 gramas por dia, o extrato de alho envelhecido pode ser de 2 a 7 gramas por dia, o óleo de alho de 2 a 5 miligramas por dia, né? Tá errado aqui, né? Não é miligrama, não é grama assim. O óleo em pó, o alho em pó, né, de 500 miligramas até 1,2 gramas por dia, o extrato fluido. Extrato fluido eu não vou nem falar porque deve ser muito complicado tomar isso. Agora, quando você for tomar o alho, padronize em alicina, 4 a 12 miligramas de alicina, né? Que seria um bom parâmetro para você confiar nos seus pacientes, né? Confiar no resultado. Aqui você vê o benefício do alho, né, na pressão arterial, um trabalho de revisão e meta-análise, né? Então você tem o alho em si trazendo melhor na pressão arterial, e quando você faz a plotação aqui você vê, né, todos os estudos beneficiando o paciente que usou o alho. Aqui você vê a dose do alho, né? A maioria dos de estado de alho envelhecido. A plotagem aqui, aqui basicamente a pressão, aqui você vê a pressão sistólica, aqui a pressão diastólica, né? Mostrando o benefício. Nas enzimas hepáticas, né, particularmente o paciente que tem aquelas alterações da enzima hepática, eles utilizaram também, né, o alho nos pacientes, né, e aqui você vê, né, não é aquele milagre fantástico, né, mas na verdade aqui você vê os dados, vamos ver a plotagem, né, olha aqui, o nível melhor de aspartato aminotransferase é favorável ao uso do alho, né, e o nível melhor na alanina aminotransferase, também a nível de uso de alho, né, a favor do alho dos pacientes. O alho tem compostos organosulfurados, né, que tem demonstrado efeito viricida, né? E aqui você vê o benefício em alguns tipos de vírus, como vírus que são associados a infecções respiratórias, resfriado, o vírus da dengue, vários efeitos. Então, o alho tem uma lista de atividade viricida já publicada, né? E o alho sativum, ele tem demonstrado benefício em algumas infecções virais, né? Então, você reduz a severidade de resfriado, diminui a morbidade. Aqui você tem até melhora de verrugas, né? Verrugas virais nos pacientes. Então o alho pode ser, de repente você pode até passar o alho numa verruguinha, desde que seja uma verruguinha viral, você pode ter um benefício, né? Então você vê vários benefícios do alho. Então o alho em si é um bom produto para você ter na sua cozinha, é um bom produto para você ter na sua caixinha de medicamentos. O efeito primário para mim é a hipertensão arterial, é o que tem mais homogeneidade de resultado, mas também funciona em dislipidemia. Tem atividade antioxidante, é doador de H2S. Ainda tem muito que esclarecer sobre alho, né? E eu esqueci de colocar aqui nas infecções respiratórias, particularmente por vírus. O alho é uma arma adicional para você usar no seu dia a dia, da cozinha para a farmácia. Esse é o curso que você está assistindo essa aula basicamente sobre o uso e o benefício do alho. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.